uma ostentação desnecessária e ofensiva, né? O mais curioso é que, no Brasil, os jogadores de futebol, ou os mais notórios, eles têm uma origem humilde e eles participam de uma atividade que é acompanhada muito de perto por todos os brasileiros, evidentemente, mas também pelos brasileiros pobres. Não há brasileiro que não aprecie o futebol, sobretudo o futebol quando jogado numa Copa do Mundo. E acho que eles estão desconectados da realidade, porque o futebol se tornou uma atividade muito rentável, sobretudo para quem tem mais talento. Começa a jogar no Brasil, vai para o exterior. Hoje você tem jogadores com aviões particulares, tem jogadores com grandes fortunas, e tem ex-jogadores que também acumularam fortuna. Mas eles precisam ter em mente que não é pecado ganhar dinheiro, mas é preciso saber gastar esse dinheiro e é preciso ter respeito por quem propiciou a acumulação dessa fortuna. E eles não seriam ninguém se o futebol não fosse o que é no Brasil. E o Brasil é hoje um país que convive com 33 milhões de pessoas passando fome. Se você considera o critério de insegurança alimentar, o número de pessoas que têm dificuldades para encher a geladeira é ainda muito maior. Então, é para esse público que essa ostentação está sendo exibida de forma ofensiva. E se você considera o rendimento em campo, nós estamos vindo de uma realidade em que o Brasil acabou de perder para Camarões. Então, se você combina o salário que esses jogadores recebem com o desempenho deles em campo, eles estão devendo muito. Então, eles deviam se preocupar menos com a carne banhada em ouro e mais com o futebol que eles estão entregando em campo. E deveriam ter, Diego, um pouco mais de respeito pelas pessoas que os prestigiam, pela sua plateia, pelo país que eles representam. É muito desrespeitoso esse tipo de comportamento. E é lamentável que isso ocorra. Não, eu me arrependo, na verdade, desse erro no passado, né, de ter realmente apoiado o Bolsonaro. E lembro aqui que eu saí, fui o primeiro a sair, ainda saí em março de 2019, quando o Bolsonaro tinha 60% de aprovação. Então eu fui muito massacrado, perdi todas as minhas redes sociais, fui muito atacado e eu tive que fazer uma reconstrução. E esse apoio, né, esse amadurecimento meu dentro da Câmara, realmente trabalhando, fazendo os projetos, entregando, participando de votações importantes e sempre votando pelo povo de maneira extremamente democrática, porque, Josias, eu sou um dos poucos deputados que não peguei um centavo, um real dentro desse orçamento secreto. Eu nunca recebi uma propina, nunca me pagaram, me ofereceram dinheiro para votar. Eu sempre votei pelo que eu achava que tinha que votar. Inclusive, eu adquiri uma independência junto ao PSDB. Muitas vezes o PSDB votava sim e eu votava não. Eu votei muito mais com a esquerda, eu fui muito mais progressista do que muitas vezes alguém da própria esquerda. Eu ouvi isso. Então, assim, é óbvio que o meu passado com o Bolsonaro não foi uma coisa que hoje me deixa orgulhoso. Mas eu acho que, de qualquer maneira, de lá para cá, eu fui uma das pessoas que mais confrontei, lutei, apontei, critiquei e fui para o embate. E isso me custou, né, a minha reeleição ou a minha eleição para deputado estadual que eu queria aqui em São Paulo, porque eu sabia que foi uma eleição extremamente polarizada, né, ou Bolsonaro ou Lula, e eu estava no meio do oceano. E ainda apoiando o governador Rodrigo Garcia, que veio com uma campanha dizendo nem para a esquerda, nem para a direita, independente. E nessa questão, ninguém nessa eleição podia ficar independente. Foram eleitos aqueles que eram da esquerda e foram eleitos aqueles que eram fechados com o Bolsonaro. Quem ficou no meio do oceano não foi eleito, que foi o meu caso. Mas eu sabia que ia custar a minha candidatura, né, esse processo todo, porque ninguém sai impune do bolsonarismo. Eu saí muito ferido,
foi uma saída muito traumática, mas eu me levantei, eu me reergui, e os trabalhos que eu fiz dentro da Câmara, todo o processo meu como deputado, a minha entrega foi muito grande. E agora eu tenho que passar por essa situação, mas estou muito Mas, tranquilo deputado, em relação a isso. Josias, o orçamento secreto ele é uma excrescência, ele não pode prevalecer porque ele é absolutamente contra a própria República, contra a Constituição. Quer dizer, tudo que é público, tudo que é governo, tudo que é esfera pública, vamos dizer assim, por definição, ele tem que ter transparência. Não pode ter nada secreto, não pode ter nada inventado, não pode ter nada não previsto, não pode ter nada que fica fora as questões já previstas, que fica ao alvitre de quem? De uma pessoa que chega lá e fala, eu vou gastar nisso. Não, tudo tem que estar previsto. Bom, o orçamento secreto ele tem provocado, inclusive, distorções imensas, porque o Brasil é um país com muitos problemas estruturais e recurso insuficiente para investimento para a solução desses problemas, seja na habitação, na infraestrutura, no saneamento. Então, quando você tira do governo e bota na mão dos deputados, o problema é que esse recurso não será investido nessas políticas estruturantes do país. Não será investido em habitação, em expansão do sistema de saúde, ele será investido a maior parte é investido em pequenas coisas, sabe? Às vezes, colocar grama sintética no campo, não tem nada contra, mas... que é que, diante deste cenário, o PT lida com isso com tantos receios? A realidade se impõe, é preciso a política real, a realpolitik impõe esse recuo, porque houve um recuo em relação ao que vinha sendo dito na campanha, né? Eu acho que assim, é a forma de resolver o problema. Nós somos um partido, nós temos essa convicção, o orçamento secreto não é correto, nós devemos livrar o país disso. No entanto, nós estamos diante de uma situação onde vamos assumir o governo, precisamos aprovar uma PEC e precisamos fazer essa substituição de maneira pactuada, porque se não tiver convencimento, você tem duas formas de resolver. Ou o próprio Congresso recua da aplicação do orçamento secreto, o que parece improvável por conta de uma maioria consolidada, ou você tem uma solução judicial, que é o caso que vai a julgamento daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, o problema aí não é que o PT recua, o PT não recuou dessa posição. Nós estamos vendo qual a melhor forma de resolver, visto que você, numa democracia, você tem um Congresso eleito. Como é que você vai chegar lá e falar agora assim, ó, acabou isso aqui que vocês decidiram? O presidente Lula também tem convicção nesse sentido. Ele sabe que o orçamento secreto não é bom para o país e limita a capacidade de ação do próprio governo dele. Então, eu imagino que é o seguinte, a solução será encontrada, não sei se será com a rapidez que nós gostaríamos, mas será encontrada. Qual?